O filme começa com uma garota chamada Chae-young, que nunca consegue aguentar ver alguém sendo bullying ou qualquer outra pessoa sendo prejudicada. Ela é vista caminhando pelos corredores de sua escola, sendo vaiada pelos seus colegas de classe e outros estudantes. Acontece que ela foi suspensa da escola por se envolver em uma briga com um grupo de estudantes e os ferir gravemente. Depois que Chae-young é expulsa da sua escola, seu pai, Dong-po, a leva para uma nova escola para se matricular. Quando a professora da sala descobre que Chae-young foi expulsa de sua escola anterior por má conduta, ela a exorta a controlar sua raiva e atitude, ou ela será suspensa novamente. Momentos depois de sair da sala da professora, Dong-po avisa Chae-young para ignorar os bullies, em vez de confrontá-los. Ele então pede para ela esperar por ele, enquanto corre até o banheiro próximo. Enquanto Chae-young espera por seu pai, os estudantes acusam Young de não ajudá-los a colar nas provas, e começam a bater nele. Enquanto isso, Young menciona que ele não os deixou colar para manter a prova justa para os outros que estudam bastante. No começo, Chae-young ignora o bullying, mas quando ela percebe que Young tem um ponto justo, decide gravar a agressão. Infelizmente, ela é notada pelo grupo de bullies, e um deles pede para Chae-young entregar o celular. Chae-young se recusa a entregar o celular, e como resultado, os bullies a atacam. Surpreendentemente, Chae-young reage com facilidade e derruba todos eles. Enquanto isso, Jong fica surpreso ao ver uma garota tão ousada e sem esforço batendo nos bullies. No dia seguinte, Chae-young é apresentada à sua nova turma, e para sua surpresa, Jong e os bullies também estão lá. Enquanto Jong fica empolgado, os bullies ficam aterrorizados ao vê-la. Após a escola, Jong se aproxima de Chae-young para agradecer por salvá-lo, mas ela pede para ele ficar longe dela. Mais tarde à noite, dois homens bêbados estão comendo no restaurante de Jong e se recusam a pagar. Quando a mãe de Jong pede o dinheiro, eles a empurram. Jong também tenta confrontá-los e agir com firmeza, mas os homens o agredem e vão embora. Na próxima cena, enquanto Chae-young está caminhando até sua nova sala, a líder das bullies, Se-na, a para e insiste para ela entregar seu celular. Chae-young lembra que pedir o celular de outra pessoa é uma violação de privacidade e tenta sair. Ao ver isso, Se-na ataca Chae-young, mas acaba sendo derrotada. Os amigos de Se-na fogem de lá e Se-na também vai para sua sala, envergonhada. Ao mesmo tempo, Jong pode ser visto olhando para tudo isso, impressionado. Após a escola, Jong se aproxima de Chae-young e pede para ela ensiná-lo a lutar karatê. No começo, Chae-young recusa, mas quando Jong menciona que quer aprender a lutar para proteger sua mãe, ela concorda em ajudá-lo e o leva para o centro de treinamento de seu pai. Jong preenche o formulário e Dong-po pede para ele se juntar à sessão no dia seguinte. A cena seguinte se desloca para Se-na, que está na sala do conselho estudantil, conversando com um dos membros, Hee-sung, de quem ela também gosta secretamente. Ela reclama de Chae-young e sugere que o conselho tome uma atitude contra ela, pois ela desrespeitou os veteranos. Ao ouvir isso, Jin-hook, o presidente do conselho estudantil, concorda em punir Chae-young. Por outro lado, após a aula, Jong pode ser visto no dojo do pai de Chae-young para participar de sua primeira sessão de karatê. Ele é feito para praticar a abertura das pernas no seu primeiro dia, o que causa uma grande dor na sua virilha. No dia seguinte, Chae-young é chamada para ir até o conselho estudantil, onde Se-na, Hee-sung e Jin-hook a esperam. Jin-hook pergunta sobre a briga com outros estudantes, e Chae-young esclarece que estava apenas defendendo Jong do bullying. Após saber que, na verdade, foi o grupo de Se-na que iniciou a briga, Hee-sung permite que Chae-young saia da sala, deixando Se-na e Jin-hook irritados. Na próxima cena, Jong e Chae-young estão na sessão de treino de karatê, onde Jong pergunta a Chae-young por que ela prefere ficar sozinha e silenciosa, apesar de ser tão bonita e ousada. Chae-young responde que não quer que ninguém entre em sua vida e saia dela sem sua permissão, pois sabe que nenhum amigo é permanente e que um dia todos eles vão embora. Ao ouvir isso, Jong diz que, embora as pessoas se afastem, as memórias vão ficar com elas. Chae-young parece gostar da interpretação dele, mas não diz uma palavra.
Mais tarde à noite, Hee-sung, Jin-hook, Sai-na e outros estudantes estão em um restaurante comemorando o retorno de Kong-sik, que foi suspenso da escola por bullying. O grupo se diverte muito à noite, enquanto Hee-sung se sente desconfortável ao ficar ao redor deles. Depois, ele e Jin-hook saem para conversar, onde Jin-hook menciona que está pensando em entrar para uma gangue. Hee-sung despreza sua decisão e pede para ele desistir, mas Jin-hook, por sua vez, diz a Hee-sung que já conheceu o líder da gangue e agora só precisa pagar a taxa de entrada para ser membro. No dia seguinte, o líder da gangue, Sang-jin, chega ao conselho estudantil para se reunir com Jin-hook. Durante a reunião, Sang-jin pressiona Jin-hook a pagar o dinheiro rápido e também lista os privilégios que ele terá depois de ser membro oficial da gangue. No entanto, quando ele se aproxima de Hee-sung, menciona que este pode entrar para a gangue sem nenhuma cobrança. Acontece que Hee-sung é bom em boxe, e é por isso que Sang-jin quer que ele faça parte da gangue. Apesar da pressão, Hee-sung recusa a oferta e vai embora. Enquanto isso, Jin-hook fica irritado por não conseguir reunir a quantidade de dinheiro necessária e sente vontade de bater em alguém. Ele então pede para Kong-sik levar Jong até o conselho estudantil. Na cena seguinte, 2 bullies do grupo de Jin-hook se aproximam de Jong e começam a agredi-lo. Jong luta contra os bullies com facilidade, mas na verdade, tudo isso é apenas sua imaginação. Na realidade, ele acaba sendo espancado pelos bullies. Nesse momento, Hee-sung percebe isso e pede para os bullies pararem de agredir Jong. Vendo Hee-sung desobedecer às ordens de Jin-hook, Kong-sik intervém e começa a bater nele. Felizmente, Chae-young chega e pede para Jong acompanhá-la para a prática de karatê. Quando Chae-young pega a mão de Jong para levá-lo com ela, Kong-sik a ataca. Para surpresa de todos, Chae-young derrota Kong-sik com facilidade, usando seus movimentos únicos de karatê. Suas habilidades de luta impressionam Hee-sung, e ele instantaneamente se apaixona por ela. Após a luta, Hee-sung pede para Jong levá-lo para as sessões de treino de karatê. A partir daí, Hee-sung também começa a treinar no dojo do pai de Chae-young, e decide aprender apenas movimentos defensivos, enquanto Jong quer aprender para proteger sua mãe. Hee-sung quer aprender para ficar mais próximo de Chae-young. No entanto, Chae-young não gosta de Hee-sung, pois ele também faz parte do grupo de bullies. Sabendo disso, Hee-sung esclarece a Chae-young que ele deixou o grupo de bullies e quer mudar. No dia seguinte, Sang-jin chama Jin-hook e o pressiona para depositar a taxa de entrada o mais rápido possível. Sem fonte de dinheiro, Jin-hook manda Kong-sik e outros bullies abordarem os estudantes da escola e pedirem dinheiro como tributo ao conselho estudantil. Os bullies começam a trabalhar, e quando ameaçam um estudante aplicado no banheiro, Jong os vê e decide enfrentá-los. Ele tenta o seu melhor para lutar contra os bullies, mas, devido à falta de habilidades suficientes de karatê, ele falha e acaba sendo espancado. Mais tarde, Jong, triste e irritado, vai até Dongpo e conta o que aconteceu na escola. Ele pede para Dongpo ensiná-lo movimentos de karatê mais fortes. Ao ver a seriedade de Jong, Dongpo lhe dá sua primeira tarefa: bater no tronco de madeira 1000 vezes com os punhos. Enquanto Jong faz seus primeiros golpes, Chae-young e Hee-sung também chegam e começam a treinar com ele. Com isso, Chae-young começa a desenvolver um lado mais suave para Hee-sung. Na próxima cena, Dongpo tem que sair da cidade para um trabalho e pede para os 3 treinarem sozinhos. Assim que ele sai, Hee-sung sugere que eles saiam para se divertir. Ele menciona que tem 3 ingressos para o cinema e sugere que eles assistam a um filme. No começo, Chae-young recusa ir com Hee-sung, mas quando Jong pede para ela ir, ela concorda. O grupo vai ao cinema e depois, Jong os leva até o restaurante de sua mãe. A mãe de Jong fica muito feliz ao ver que seu filho finalmente fez alguns amigos e agradece a Chae-young e Hee-sung por estarem com Jong. Mais tarde, Hee-sung e Chae-young voltam para casa e no caminho param em um supermercado para comprar algumas bebidas. Nesse momento, Chae-young pergunta a Hee-sung sobre seu passado e por que ele quer mudar. Hee-sung menciona que cresceu em um ambiente muito tóxico, onde seu professor de boxe o abusava muito. Ele revela que
que sempre esteve cercado por más influências e finalmente quer sair disso e colocar sua vida em um caminho melhor. Ao ouvir isso, Chae-young se comove e promete ajudá-lo nesse processo. No dia seguinte, Hee-sung encontra Jin-hook, que lhe diz que finalmente pagou a taxa de entrada e agora é oficialmente membro da gangue. Ele também afirma que a gangue agora terá controle sobre toda a escola e os estudantes. Ao ouvir isso, Hee-sung pede para Jin-hook não fazer isso, mas Jin-hook o dispensa. Em seguida, ele afirma que vai prejudicar Chae-young, o que enfurece Hee-sung, e os dois começam uma luta. Surpreendentemente, Hee-sung derrota o bully e o deixa envergonhado. Mais tarde, Jin-hook, angustiado, se aproxima de Se-na e pede para ela envenenar Chae-young e eliminá-la. Em troca, ele promete ajudá-la a se aproximar de Hee-sung. Depois de algum tempo, Se-na manda uma mensagem para Chae-young e pede para ela ir ao conselho estudantil. Quando Chae-young chega lá, Se-na pede desculpas por tudo o que causou e oferece uma bebida envenenada. Enquanto isso, ela pergunta sobre o relacionamento de Chae-young com Hee-sung. Chae-young responde que não tem interesse em Hee-sung e que ele é apenas um estudante no dojo de seu pai. Ao ouvir isso, Se-na percebe que está fazendo errado e derrama a bebida envenenada justo a tempo, antes que Chae-young consiga beber. Nesse momento, Jin-hook entra na sala com Kong-sik e dá um tapa em Se-na por não cumprir o plano. Kong-sik então agarra Chae-young pelo pescoço, dificultando sua defesa e movimento. Enquanto isso, Jong ouve dois colegas falando sobre Chae-young ter sido capturada por Jin-hook e seus homens. Ele imediatamente encontra Hee-sung e conta o que aconteceu. Hee-sung, por sua vez, liga para Jin-hook para saber a verdade, e o último confirma a captura de Chae-young e diz para Hee-sung e Jong irem até o ginásio da escola se quiserem salvá-la. Sem perder tempo, os dois correm até o ginásio e se encontram cercados por Kong-sik e vários bullies. Como agora estão treinados em karatê, conseguem derrotar todos os bullies e seguem para o conselho estudantil para salvar Chae-young. Dentro do conselho estudantil, Chae-young está amarrada a uma cadeira por Jin-hook, e quando Jong e Hee-sung entram, ele ameaça matar Chae-young se eles se aproximarem ou tentarem chamar a polícia. Ele então pede para Hee-sung se ajoelhar e começa a bater nele repetidamente. Ao ver seu amigo sendo espancado, Jong desferiu um golpe forte em Jin-hook, desviando sua atenção dele para ele. Apesar de estar treinado, Jong não consegue igualar as habilidades de luta de Jin-hook e acaba sendo espancado severamente. Nesse momento, Hee-sung consegue libertar Chae-young da cadeira e ela fica pronta para desferir sua vingança sobre o bully. Ela facilmente derrota Jin-hook e com apenas alguns de seus movimentos avançados de karatê, o vence. Na última cena, o dojo de Dongpo está cheio de novos alunos, especialmente alunas, querendo aprender defesa pessoal. O filme termina com Dongpo empolgado para ensinar a nova turma, enquanto Chae-young e Jong esperam sua vez. Chegamos ao fim do recap do dorama Justice High. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais vídeos. Minha nota para esse dorama é 8 de 10. Comente sua nota que eu darei coração. Assiste esse vídeo aí.